Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Futebol Clube do Porto tropeçou na 20ª jornada do campeonato e deixou o Benfica fugir mais 2 pontos. As Águias têm agora 6 pontos de vantagem sobre os Dragões. O Sporting não jogou, foi adiado o jogo do Sporting em Famalicão por falta de policiamento. Não havia polícias suficientes para garantir a segurança nesse jogo. O Futebol Clube do Porto, como disse, empatou em casa frente ao Rio Ave, um jogo que a equipa de Sérgio Conceição podia ter resolvido na primeira parte. Luís Freitas Lobo, começamos por ti. Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Sim, é verdade, o Porto faz uma primeira parte de grande qualidade do ponto de vista daquilo que é até a mobilidade e a imprevisibilidade de movimentação dos seus jogadores, sobretudo no 1 para 1, claro, o Chico Conceição, o Galeno. A equipa faz um grande jogo, a primeira parte, cria muitas oportunidades. O Rio Ave não conseguiu, até inclusive do ponto de vista defensivo, encaixar bem os seus posicionamentos, e a verdade é que o jogo podia estar ali resolvido por volta dos 20 minutos, sensivelmente, em face do que era o domínio do Porto. O próprio Luís Freire, aliás, reconheceu isso no fim, treinador do Rio Ave, que ali podia ter perdido o jogo rapidamente no início. E o início prolonga-se quase por volta da meia hora, embora o Rio Ave tivesse ali também uma boa saída. Acho que o Rio Ave é uma equipa que tem princípios de jogo. A questão que se coloca muitas vezes é não conseguir colocá-los em prática, em função das limitações que tem. Está agora a reformular-se. Praticamente o Rio Ave contratou uma equipa nova, 10 jogadores, agora para a segunda metade da época, e está a encaixar alguns, nomeadamente o João Teixeira. O Tão Longo também. O Tão Longo também, que é um jogador, como tu sabes, eu gostava muito quando veio para o Sporting, devia jogar na Argentina, e portanto acho que ele pode mostrar aqui no Rio Ave, embora num contexto diferente, naturalmente, mais do que mostrou no Sporting, que foi muito pouco. O Sporting acabou por não acreditar nele, mas eu acho que ele tem qualidade. Mas o João Teixeira, sobretudo, é que eu acho que pode acrescentar muito àquela equipa, e teve, aliás, uma boa oportunidade de golo. Mas a verdade é que o Rio Ave não estava a conseguir sair, e o Luís Freire reconheceu no fim e bem que de facto a equipa entrou muito mal a defender e a atacar, a sair para o ataque, e podia ter perdido ali o jogo. Só que não perdeu. A verdade é que o Porto não marcou. Até marcou, mas estava fora de jogo 2 vezes, não é? Sim, 2 lances em que o Futebol Clube do Porto conseguiu colocar a bola no fundo da baliza de Jonathan Luís. As questões, nós temos a originalidade em Portugal de pôr os centímetros. Um dos fora de jogo, 4 centímetros. Sim, enfim, é o que é. Porque eu digo originalidade porque reparo nos outros sítios da Europa que tu vês o VAR, vês está fora de jogo ou não está fora de jogo. Não se entra nesta questão dos 3 centímetros, ou dos 2, ou dos 4, ou do 0. Já aconteceu coisas de 0, não é? O que leva sempre a olhar para este sistema um bocado de lado, não é? Porque 3 centímetros é uma pulga, não é? Basicamente. Uma pulga das grandes, mas... Das grandes. Uma pulga já com uma certa envergadura. Com uma intoxicação alimentar. Portanto, é isto. Mas é por aqui que estamos, muitas vezes, na análise aos lances. Mas a verdade é que não marcou. E na segunda parte, eu acho que o Porto acabou por entrar naquilo que muitas vezes é o que eu gosto de dizer. E gosto de dizer, enfim, tentando, às vezes, transmitir uma sensação que é uma realidade. É os jogadores acabarem o jogo, ou fazerem o jogo, mais com dores nas pernas, têm dores na cabeça. Isto é, porque uma dor de cabeça, uma fadiga tática que se notava na equipa na segunda parte. A equipa já não estava a pensar bem, já não estava a executar da mesma forma, a velocidade estava lá, mas já não estava o mesmo pensamento, e por isso a equipa acabou o jogo e fez a segunda parte mais com dores na cabeça do que nas pernas. E depois já começou a executar mal o momento do último passe. As oportunidades que tiveram no primeiro tempo não se repetiram na segunda. Manuel José tinha uma expressão engraçada para caracterizar este tipo de momentos que as equipas atravessam quando revelam essa ansiedade e jogar mais com o coração do que com a cabeça. Ele dizia que não é exatamente um ataque, é um ataque cardíaco. Sim, é um pouco isso. É o coração, de facto, dispara ali os batimentos cardíacos, e se fizesse um eletrocardiograma à equipa naquele momento, via-se que estava em sinais preocupantes a maior parte dos jogadores, e isso leva a tomar mais decisões. E o Rio Ave conseguiu equilibrar, no sentido emocional, tático do termo, manteve-se atrás, bem posicionado, e o Porto acabou por não ter depois grandes oportunidades. Claro que teve um volume, um caudal ofensivo enorme em cima do Rio Ave. Há ali uma questão depois em que o Sérgio passa para o 4-4-2 e revela-se uma coisa que também é verdade, que é as limitações que o Porto tem, comparando com as outras equipas, nomeadamente o Benfica ou o Sporting, mais até o próprio Braga, de soluções ofensivas, porque a entrada do Tony Martínez como segundo avançado, embora se perceba a ideia,
O problema é que o jogador, dentro daquilo que é, tem as suas limitações técnicas, não acrescenta muito, não havendo naturalmente Taremi. Lá está. Muitas vezes falamos aqui, já tens perguntado isso, mas e quando Taremi voltar? Como é que vai ser? Como é que ele vai mexer no sistema? Aí está, uma resposta. Este jogo precisava de Taremi a determinado momento, junto de Evanilson. Outra lucidez de movimentação, de toque, de desmarcação. Faltava esse jogador. Meter um segundo avançado, um segundo ponta de lança para jogar em dupla, o Tony Martínez, é muito diferente do que lançar o Taremi naquele momento. Aí está a diferença. Portanto, a riqueza do plantel do Porto exige que Taremi volte. No jogar de início é secundário, que será sempre titular no jogo em si, no decorrer do jogo, nas soluções para o jogo. O Ivan Reims está completamente fora daquilo que é o jogo coletivo da equipa. Vê-se que é um jogador que neste momento não está enquadrado. Acho que há outro jogador, e digo agora porque já o disse antes, isto é, mesmo o Porto estando a correr bem, que é o Gonçalo Borges. Acho que merecia mais minutos. Acho que o miúdo tem uma qualidade enorme do ponto de vista de 1 para 1, finta bem, decide bem. Ele entrou, sensivelmente faltavam uns 5, 6 minutos para acabar, não é? Mais o desconto. Sim, por outro lado era difícil, atendendo a que ele substituiu o Francisco, não é? Sim. Creio que sim. Na primeira saiu o Galeno, entrou o Ivan Reims. O Francisco aos 90 minutos. A saída de Francisco Conceição aos 90 minutos para a entrada do Dani Namazo. Sim, o Gonçalo entra para o lugar Gonçalo Borges entra aos 85 minutos. 85. E tira o João Mário. Desmonta a defesa completamente. Eu diria isto porque o Francisco acaba por ser provavelmente o melhor homem do jogo. Sim, o melhor jogador em campo. Também acho. Eu acho que o melhor em campo acabou por ser os centrais do Rio Ave. Isso é outra questão. Eu também gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Acho que tiraram tudo, não é? Eu, se estivesse a comentar o jogo... Eu acho que na segunda parte também, vamos lá ver, o Futebol Clube do Porto tentou sempre fazer aquilo que era preciso fazer. É evidente que eu concordo muito contigo. Alguma fadiga mental depois de estar tanto tempo com o caudal de jogo ofensivo à procura de um buraco que apareceu na primeira parte muitas vezes. Sim, foi criado. E marcou. Criado muitas vezes. Foram golos que foram revistos e que se percebeu que havia fora de jogo, mas depois naquela segunda parte o Rio Ave cantona-se mais um bocadinho e torna-se uma equipa muito difícil de ultrapassar, sem cometer erros. Guarda-redes, centrais, os próprios laterais. Mas um jogo do Rio Ave, Vítor, desculpa interromper-te, muito diferente do jogo que vimos o Rio Ave fazer há umas semanas no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Sim, sobretudo porque o Benfica, aquele Benfica, não o de ontem que também havíamos de falar disso, aquele Benfica dava muito espaço ao Rio Ave para poder conseguir fazer aquilo que não conseguiu fazer no Estádio do Dragão, que é ataques com cabeça, troco e membros, porque o Rio Ave joga bem, como dizia o Luís, o Rio Ave sabe como precisa de jogar, nem sempre consegue pôr em prática esse tipo de jogo. De qualquer forma, também é preciso ver que o Rio Ave recebia os seus reforços, está a receber reforços, estava a lançá-los quase por necessidade. Porque... E ainda faltam alguns. O Adriano, por exemplo, que nem estava na ficha do jogo. Por castigos, por vendas que fez, ou seja, estavam a ser lançados. Também não tinha o Guga, por exemplo. Exatamente, o Guga, refiro-me precisamente ao Guga. E na Luz o Guga fez um grande jogo, aliás, creio que até regressou nesse jogo e faz um jogo espetacular. E marcou o gol. Mas vê lá como é o futebol. O Rio Ave faz esse jogo no Estádio da Luz. Para mim é um jogo muito mais bem conseguido por parte do Rio Ave do que este jogo no Estádio do Dragão, e sai da Luz com 4-1. Perdeu 4-1, também é verdade que aos 60 minutos nesse jogo o Aderlan Santos foi expulso e é a partir daí que o Benfica consegue ganhar supremacia sobre o Rio Ave, porque até aí, até aos 60 minutos, uma hora de jogo, o Rio Ave foi a melhor equipa que o Benfica. O jogo aí está e no Estádio empatado. do Dragão, o Rio Ave não consegue fazer um jogo nem de perto nem de longe tão bem conseguido, tão bonito, com um futebol com tanta qualidade como conseguiu no Estádio da Luz, e empata o jogo. É verdade. O Benfica de ontem teria sido mais difícil para este Rio Ave. Porquê? Porque teve outro equilíbrio. Teve outro equilíbrio e outra capacidade de não deixar o adversário sair, e mais à frente falaremos disso. O Futebol Clube do Porto neste momento tem esse equilíbrio, tanto defensivo como ofensivo. Agora, não marcando, acontece a todos. E depois é preciso olharmos para o que fez a equipa do Rio Ave. Como o Luís dizia, que os centrais foram os melhores. Eles não erraram um lance. E difíceis. E lances difíceis. Josué, Aderlan Santos e Miguel Nóbrega. O Aderlan tirou tudo. O Miguel, entretanto, saiu porque tinha cartão amarelo. Sim, aos 58 minutos. Certo, o Miguel Nóbrega é um dos melhores jogadores. Entrou o Patrick William. Eu gosto muito do Miguel, acho que é dos melhores centrais até a nível de passe. Ele passa muito bem a bola. O Miguel Nóbrega? Sim. Eu creio que ele só sai por causa do cartão.
De facto, o Chico Conceição entrava por ali e era um perigo. Era terrível para ele. Vítor, deixa-me só, estás a falar aí, já é a segunda vez que falas do Francisco Conceição e ele, para mim também ele foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, na minha avaliação foi o melhor jogador em campo, mas aos 90 minutos, é certo que o jogo estava com 90 minutos, mas tu consegues perceber o que é que o Sérgio Conceição pretendia, tirando o melhor jogador em campo, o Francisco Conceição, para lançar o Dani Namazo? Eventualmente teria a haver maior presença na área, eventualmente. Mas já lá tinha o Evanilson e o Tony Martínez. Certo, teria a ver com o desgaste. Não estou a ver outro. E tinha entrado o Gonçalo para aquela posição. Sim, tinha entrado o Gonçalo, que pode avançar mais um bocadinho, e o Namazo dar mais presença da área mesmo, pura e dura para aqueles minutos, porque, como é óbvio, futebol. Mas é que o Perigo estava a saber que o Perigo vinha ser. Mas ele também estava muito desgastado. Francisco Conceição. Mas já estava a perder critério. Aliás, faz uma falta minutos antes de sair. Ele já estava sem objetividade. A primeira parte de grande nível, ali já estava a tal questão mental, não é? Já estava a ansiedade. O Futebol Clube do Porto teve jogos que ganhou a jogar muito menos que neste jogo. Nenhuma dúvida. O Futebol Clube do Porto, nós hoje olhamos e percebemos, bom, esta é a melhor maneira para o Porto jogar, mas às vezes isto acontece, não é? Acontece a outras equipas, nós vimos recentemente o Benfica com o Farense, a quantidade de oportunidades, e também já vimos o Sporting, olha, com o Sporting de Braga. Às vezes não marcando cedo complica bastante. E eu acho que foi isso que aconteceu ao Futebol Clube do Porto, com alguma dose de infelicidade à mistura, porque de facto aquele fora de jogo por 4 centímetros, enfim, podia ter sido um golo por 4 centímetros, estar em jogo por 4 centímetros, não foi? O Benfica está à condição na liderança do campeonato, porque, como dissemos, o Sporting não jogou em Famalicão. Vamos ter que esperar que esse jogo se realize para que o campeonato seja acertado e percebermos depois se o Sporting consegue recuperar a liderança da prova. O Futebol Clube do Porto está a 6 pontos do Benfica. Isso, nesta altura, é algo preocupante. Se o Sporting ganhar o jogo, fica o Porto a 7 pontos do Sporting e a 6 do Benfica. É preocupante para o Porto esta desvantagem? Estamos no início da segunda volta, Luís. É evidente que é preocupante. Agora, a preocupação tem a solução dentro de muito que é o confronto direto, que não vai existir, e será já no início do próximo mês, esse Porto-Benfica. Depois haverá mais à frente um Porto Sporting. Penso que o Porto, para poder recuperar, para além dos pontos, terá necessariamente que o Sporting ou o Benfica perder, e o campeonato é muito longo ainda, do que falta para jogar. Na próxima semana já teremos um Sporting Braga e um Vitória-Benfica, embora o Porto também tenha uma deslocação difícil, a Aroca. Mas eu penso que para o Porto, nesta altura, os confrontos diretos são decisivos, ter que os ganhar para apertar o máximo possível Benfica e Sporting, embora tenhamos neste momento um jogo pendurado. Sim. Veremos até quando, porque está em causa neste momento aquele que poderia ser o líder se tivesse ganho o seu jogo, o Sporting, né? E está pendurado, o campeonato está pendurado por um jogo, e o calendário também não está a dar facilidades para esse jogo aparecer tão cedo. É um jogo que pode acontecer só em abril. Vamos ver quando é que haverá uma data para se realizar esse Famalicão Sporting, Vítor. Sim. É evidente que nesta altura, tendo o Sporting na frente europeia, estando na Taça de Portugal, é muito difícil perceber se pode ser mesmo lá para uma zona, para uma altura em que o calendário está, já não está, se calhar já não está, pode não estar tão sobrecarregado, mas está sobrecarregado também em termos mentais para os jogadores, e os objetivos estão mais perto de ser perdidos ou alcançados. Ou seja, percebe-se porque é que o Sporting isto não agradou a ninguém. Não estava no programa isto. Pois, claro que não agradou a ninguém. Já há aquela frustração de não podermos, de estarmos prontos para entrar em campo, por assim dizer, e depois não haver jogo. Sabemos o que é isso, eu sei o que é isso, já fui desportista, já me aconteceu. E depois é a sequência de jogos que o Sporting tem, e em definição sobre quando poderá ser disputado. O Benfica, entretanto, venceu o seu jogo. E está na frente? Está na frente. Eu acredito que, enfim, em termos que é a preparação mental dos jogadores, as grandes equipas trabalham muito bem hoje, já não há grandes segredos, mas isto tem sempre alguma influência. Tem sempre alguma influência. Nós vimos no passado equipas até a antecipar jogos, e nós sabíamos que havia ali um objetivo escondido. Às vezes depois, no fim da época, falamos de tudo. Isto faz parte do futebol. Neste caso foi por um fator externo. É evidente que isto veremos adiante se pode haver algum tipo de dano. Provavelmente nunca
nunca se poderá provar que foi por causa disso, mas que tem influência, tem. O Futebol Clube do Porto está, como dizíamos, a 6 pontos do Benfica. Nesta altura está a 4 do Sporting, mas o Sporting tem um jogo a menos. O Braga está mais perto do Porto que o Porto do Benfica. O Braga está a 5 pontos do Porto, o Porto está a 6 do Benfica. O Braga que também tem que ter muito cuidado porque tem o Vitória de Guimarães apenas a 1 ponto. Tem o Guimarães à perna, o Vitória que está a fazer uma época boa em função do que é o seu investimento, está ali muito perto do Braga e nós sabemos as dificuldades que o Vitória tem tido e tem agora uma oportunidade no fim de semana de receber o Benfica e enfim, é um jogo muito difícil, o Braga também joga em Alvalade. O Braga também essa joga em Alvalade. A próxima jornada é uma jornada interessante e o Arouca Porto. E o Futebol Clube do Porto defronta uma das equipas nesta altura em melhor momento, que é o Arouca, que também está a fazer É claro que é muito cedo para fazer estas contas, mas também é verdade que já vamos com 20 jornadas, faltam 14. Aquilo que eu acho, João, é que é sempre, se o Futebol Clube do Porto só tivesse um adversário, se fosse o Benfica, ou o Sporting, ou o Braga, estar a 6 ou 7 pontos, pois, a questão era é que tem diferente aqui desvantagem para 2. Ou seja, embora eu continuo a dizer que há aqui um fator que pode ser importante para o Futebol Clube do Porto, que é o facto de os receber a ambos. Se o Futebol Clube do Porto conseguir ganhar esses jogos, na verdade está em cima e o perigo espreita, não é? Qualquer um pode perder pontos, o Futebol Clube do Porto inclusivamente. Ou seja, eu creio que o Luís também já tinha dito isso, vai passar muito por aquilo que o Futebol Clube do Porto fizer nos jogos com os rivais diretos. E estando as equipas tão juntas, não há dúvida nenhuma que aqueles jogos vão ter influência no desfecho do campeonato. Concordo contigo e vocês penso que irão concordar comigo. Tudo isso é verdade, desde que o Futebol Clube do Porto não continue a desperdiçar pontos, porque em casa já perdeu com o Estoril, empatou com o Arouca e agora empatou com o Rio Ave. Se continuar a desperdiçar pontos neste tipo de jogos, não lhe interessa nada ganhar os clássicos, porque vai esbanjar no resto do campeonato toda a possibilidade de lutar pelo título. Pois claro, mas é evidente que o Futebol Clube do Porto perdeu mais pontos, mas eu acho que, tu repara, João, o Futebol Clube do Porto está exatamente a 6 pontos do Benfica. O que faz aqui a diferença, o Benfica perdeu os mesmos pontos, o que faz aqui a diferença é o clássico, em que o Benfica somou 3 pontos e o Futebol Clube do Porto não somou. O Futebol Clube do Porto perdeu na Luz, como tu sabes, que sabemos todos. Sim. Esta diferença pode ser esbatida da mesma maneira, porque o Benfica também empatou em casa com o Farense, também empatou em Moreira de Cónegos, ou seja, estes acidentes de percurso, por assim dizer, acontecem, não é? São raras as equipas que conseguem embarcar. O Benfica, o ano passado, nós estávamos aqui a falar de um Benfica que até fevereiro, por aí um bocadinho mais adiante, assim, despachava os adversários com alguma facilidade. Perdeu aquele jogo em Braga, mas depois até voltou a encarreirar. Isso é que não é normal, não é? Normal é irmos perdendo pontos. Nós até gostávamos de perder sem mais, que não fossem sempre aquelas 3 equipas. Isso seria sinónimo de quê? De que as outras também tinham capacidade de as travar. Mas há aqui um dado que joga contra o Futebol Clube do Porto, que é o número de golos marcados que o Porto tem neste campeonato. O Porto só tem 33 golos marcados. O Sporting tem 53. O Sporting tem menos um jogo e tem mais 20 golos marcados que o Futebol Clube do Porto. O Benfica, que agora está, pelo menos provisoriamente, na frente do campeonato, tem 44 golos, ou seja, tem mais 11 que o Futebol Clube do Porto, os mesmos golos que o Braga. O Benfica tem os mesmos golos marcados que o Sporting de Braga e, portanto, ambos com mais 11 golos que o Porto. Isto também é significativo. Para nós percebemos, por exemplo, o Estoril, que está, enfim, numa zona ainda aflita da tabela, tem mais golos marcados que o Futebol Clube do Porto. Tem 34. O Gil Vicente só tem menos 3. O Famalicão, o Arouca tem menos 1, ou seja, não é normal. De facto, o Futebol Clube do Porto até... Parece-me que esse problema está ultrapassado, porque a produção atacante não era propriamente... O aparecimento do Evan Nilsson e a forma diferente de jogar do Futebol Clube do Porto, eu acho que ajudou um bocadinho a esbater. Parecia ultrapassado. Agora este jogo com o Rio Ave veio colocar outra vez aqui esta dúvida, não é? Naturalmente. Vamos ver mais adiante. É evidente que a dúvida fica sempre. Luís, só para rematar esta questão. Sim, a questão é que estás a colocar essa questão exatamente depois de um jogo em que o Porto bloqueia num 0-0 frente ao Rio Ave. Independentemente do caudal ofensivo que existiu na primeira parte, é natural que exista um caudal ofensivo do Porto a jogar em casa frente a este Rio Ave, ainda por cima um Rio Ave que está afundado em lugares a tentar salvar-se da descida e com muitas limitações, portanto mal era se o Porto não fizesse um jogo ofensivo e a criar oportunidades. Mas ainda agora o João estava aqui a dizer há pouco e com razão, o Rio Ave foi à Luz fazer uma coisa completamente diferente. Há de haver aqui algum mérito, além do Rio Ave. Não, sem dúvida nenhuma que há muito mérito, embora
O Rio Ave que jogou na Luz foi um Rio Ave diferente na ideia de jogo, foi um Rio Ave que ainda tinha Guga. Atenção. Eu disse há pouco isso. Exato, há cá jogadores que entraram e outros jogadores que saíram, não é? Claro, disse há pouco isso. Mas eu acho que a questão da finalização do Porto, que pode ser... Vamos lá ver uma coisa, a questão, e estamos aqui a terminar já a primeira parte, podemos continuar depois, mesmo no fim. É o momento da construção das oportunidades, outra coisa é a questão da finalização. E quando se fala da eficácia, fala sempre da eficácia no sentido de finalizar. Eu gosto de colocar a eficácia antes, atrás, no momento da construção, para dar as condições de finalização ideais. E acho que na segunda parte falhou isso ao Porto. Eficácia de criação de oportunidades claras. Teve muito caudal ofensivo, o guarda-redes, no entanto, faz ali uma ou outra defesa mais difícil, mas ao contrário do primeiro tempo, em que a equipa jogou bem, na segunda acho que jogou muito depressa, mas tinha a velocidade certa. Meus caros, para encerrarmos o dossiê Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa apresentou ontem no Coliseu do Porto a candidatura às eleições no Clube Azul e Branco, eleições que vão acontecer em abril. Sérgio Conceição marcou presença neste evento. Vítor Santos, ficaste surpreendido com a presença do treinador do Futebol Clube do Porto, até por aquilo que ele disse antes de que não se queria envolver nestas eleições? Sim, fiquei surpreendido, literalmente, porque não estava a contar. Não é que agora, percebendo exatamente o que se passou, não é que fico surpreendido. Porquê? Porque sabemos... Aliás, tanto o Presidente do Porto como o treinador do Futebol Clube do Porto nunca esconderam a relação especial que têm. E foi nesse âmbito, com toda a certeza, que o Sérgio Conceição esteve presente no lançamento da recandidatura do Presidente Pinto da Costa. É um sinal de apoio de Sérgio Conceição a Pinto da Costa. Ou não fazes essa leitura? Sim, acho que sim. No mínimo, se não quisesse apoiar, não ia lá, não é? Faço essa leitura. Mas também não é isso que me surpreende. Surpreendeu uma presença, como eu comecei por... Ou seja, ficas com a certeza, ou com a convicção, certeza nunca temos, mas com a convicção de que Sérgio Conceição irá votar Pinto da Costa. Isso é... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pela relação que eles têm, acharia sempre, estivesse lá o Sérgio ou não. Mas isto somos nós a tirar a adivinhar. Porque eu acredito que o Sérgio Conceição vai continuar a manter a postura que teve sempre. Ou seja, não vai dizer eu vou votar. Não vai. E o que é que tu retiveste mais daquilo que Pinto da Costa disse nesta apresentação da candidatura? Olha, eu vou olhar para esta apresentação como um todo, da mesma forma que olhei quando aqui no programa também comentei a apresentação da candidatura do André Vilas Boas. E nesse sentido, parece-me que foi, e aí já não fui surpreendido, porque mediante aquilo até que tenho dito, quem nos ouve sabe qual é a minha opinião, não me surpreendeu, mas foi uma grande demonstração de que Pinto da Costa está, como se costuma dizer, para nos percebermos, está aí para as curvas, no sentido do apoio que continua. O número de pessoas que foram ao Coliseu. Estavam no Coliseu mais de 2.500 pessoas. É muita gente, nós sabemos. Se olharmos para os números das últimas eleições, eu acho que estas eleições vão ser mais concorridas. Pinto da Costa teve um total... as mais concorridas de sempre. Sempre, provavelmente. O Pinto da Costa teve um total de 5 mil, se não estou enganado, 5 mil e tal votos. Ou seja, é muita gente. E é um apoio forte. Acho que era aquilo que o candidato Pinto da Costa precisava. Depois esteve ali, da mesma forma que aconteceu na cerimónia do André Vilas Boas, em que estavam ali jogadores, ali também estava lá o Domingos Paciência, por exemplo. Foi um jogador muito importante no Porto, entretanto também o treinador agora na Liga de Clubes. António Oliveira poderá ter um papel importante na lista de Pinto da Costa. Pois eu diria que António Oliveira é sempre um apoio importante. Porquê? Primeiro porque para percebermos a relevância, é o maior acionista individual da SAD do Futebol Clube do Porto. Depois, foi várias vezes, ao longo de muito tempo, até apontado como candidato à sessão de Pinto da Costa, até chegou a ser apontado como se podendo ser candidato contra Pinto da Costa. Ele disse sempre que não, mas até isso chegaram a apontar. Portanto, acho que Pinto da Costa teve o fim de tarde que precisava. E não me parece que... A mim não me causou nenhum espanto.
Luís, pensas que pode ter um peso grande, um peso específico e grande o facto de Sérgio Conceição aparecer ao lado de Pinto da Costa nas eleições que se vão realizar em abril? Eu penso que sim. Eu acho que, enfim, repara, naturalmente que as eleições para os clubes de futebol são muito estados de alma, né? Em relação, como já te referi aqui várias vezes, as eleições que me preocupam verdadeiramente são aquelas que vão acontecer a 10 de março, não é? E essas é que me preocupam mesmo. As legislativas. Sim, essas é que me preocupam mesmo muito, sinceramente. Se for convidado para outro programa dentro da TSF, explico porquê. Aqui não é o âmbito. Mas ao contrário dessas, não é, em que temos outra racionalidade, digamos assim, no momento da eleição, eu acho que nos clubes de futebol o estado de alma é algo que preside muito à decisão de um sócio, seja Benfica, seja Porto, seja Sporting. Quando falas de estado de alma, estás a falar dos resultados da equipa de futebol, da principal equipa de futebol? Os resultados e tudo aquilo que envolve cada candidato, aquilo que se transmite em termos de emoções. Não é? Não podes desligar aquilo que é o votar numa eleição de um clube, de uma emoção. Não ligo tanto a uma razão, digamos assim. Embora exista naturalmente visões diferentes, mas acho que a maioria são a alma, o estado de alma. Por isso é que tu vês, e sempre visto ao longo de tantos anos, mesmo antes dos clubes serem SAD, enfim, relatórios de contas serem aprovados com passivos brutais, serem aprovados por unanimidade e aclamação. Portanto, o futebol sempre foi quase um mundo paralelo em relação a tudo isso. Agora é evidente que as coisas mudaram um pouco em relação a esse tipo de rigor e controle de gestão, mas isso são as SADs. Agora, os clubes, quando vão ser chamados a votar o seu associado, naturalmente que muito o estado de alma conta muito. E isso tem a ver muito também com a personalidade das pessoas que se candidatam. E os estados de alma muitas vezes também se confundem ou melhor, também se determinam razões. Eu vi que, por exemplo, esta semana, enfim, porque também é algo que eu sigo, que deves calcular, não digo um estado de alma, mas com uma sensibilidade. No futebol são estádios de alma. Sim, mas não, dizia-te que eu sigo não com especial atenção, mas pelo menos com alguma sensibilidade, diria, o caso da Assembleia Geral do Braga, que também recusou os estatutos que visavam alterar algo que colocaria o Braga em inferioridade acionista na SAD. E, portanto, os sócios aí juntam as duas coisas, não é? Em relação àquilo que é o estado de alma com a razão, não é? Portanto, o que também necessariamente me parece que é algo positivo. E pensas que a presença do Sérgio Conceição contribui para esse estado de alma favorecer o voto em Pinto da Costa? Sim, é essa a interpretação que faço, né? Olhando, parece-me claro, aliás, mesmo... e não tendo naturalmente uma opinião aqui, nem acho que eu devo dar em relação àquilo que são as eleições do Porto, porque aqui é algo que tem que ser decidido pelos sócios do Porto, da mesma forma que eu nunca dei em relação às eleições do Sporting, nem do Benfica. É algo que me parece que deixa-me dizer, que reflete algo que é a personalidade de alguém que vive, de facto, de acordo com os seus valores e de uma forma independente, para o bem e para o mal, em relação àquilo que às vezes são atitudes um bocadinho fora do contexto mais, diria, mais racional, lá está. Mas o Sérgio Conceição, não é? Porque ao tomar esta opção, e a tomou, acredito-a, sozinho, só ele, portanto, poderá, não digo que seja pressionado, mas terá sido naturalmente pelo menos questionado se o ia fazer ou não. Até porque ele disse nas conferências de imprensa, de antevisão dos jogos, quando foi questionado sobre esta questão das eleições do Futebol Clube do Porto, que não iria tomar partido. Mas sempre se referiu com toda a correção, até quando era questionado sobre entrevistas do André Vilas-Boas, referia-se sempre com grande correção a tudo o que o André disse, como se refere naturalmente com grande elevação e admiração ao Presidente Pinto da Costa. Certo, certíssimo. Mas não esteve na apresentação do André Vilas-Boas e agora esteve na apresentação do Pinto da Costa. Por isso te digo que poderia ser mais fácil para ele não estar em nenhuma e manter essas afirmações que fez sempre equidistantes nas conferências, mas sentiu que tinha que tomar uma posição. E isso reflete a personalidade, o caráter e, sobretudo, a coragem de alguém que é independente moralmente e também financeiramente, natural. É evidente que também uma coisa ajuda a outra,
para tomar esta atitude que viu-se nas imagens, e acho que foi impactante, a surpresa que teve o Presidente Pinto da Costa quando de repente ele nem se estava a perceber que ele estava ao lado, o Sérgio, não é? E quando se virou e viu que estava lá o Sérgio. Portanto, foi algo mesmo que surpreendeu até o próprio, estavas a perguntar ao Vítor, surpreendeu o Vítor, surpreendeu mesmo o próprio Presidente pela reação que teve. Mas o que de facto, nesses estados de alma, viu-se de facto a coragem de um homem como o Sérgio Conceição. E se isso joga a favor de Pinto da Costa, pode jogar contra Pinto da Costa? E esta é uma pergunta que faço, não é uma afirmação, é uma pergunta. Pode jogar contra Pinto da Costa esta operação pretoriana? Eu acho que tudo aquilo que se passar até abril, não é? Até às eleições, pode jogar contra ou a favor. E concordo com o Luís que o estado de alma é mais, ele referia-se muito à parte esportiva. Portanto, eu acho que todos o Futebol do Porto está ou não na rota da Liga dos Campeões, por exemplo, do apuramento para a Liga dos Campeões. Eu acho que esse estado de alma... E as emoções que cada candidato transmite, sim, independente dos resultados. Às vezes isso até conta demais. Às vezes os sócios deviam saber separar as águas. Claro, e deviam saber. Mas isto, estar a pedir racionalidade no futebol já é pedir muito. Claro. Não é essa a história é paixão. Embora dê muito jeito, às vezes faz falta. Bom, dizia-te, pois claro, eu acho que isto toca no mínimo a imagem do Futebol Clube do Porto. Ao contrário, há quem tenha outras opiniões, eu acho que não. Toca sempre a imagem do Futebol Clube do Porto. Porque estamos a falar da claque ou da principal claque do Futebol Clube do Porto. E do oficial de ligação aos adeptos, por exemplo. Sim, como noutras alturas se falou de outras claques, aliás, ainda vimos comportamentos difíceis ou reprováveis neste fim de semana. Em relação às pessoas, estávamos a dizer, lembravas tu o oficial de ligação aos adeptos? Sim, o Fernando Saúl. Exatamente. É preciso percebermos que nós estamos numa fase do processo que há de andar, que há de se envolver. Ainda não temos sequer, a esta hora, uma decisão do juiz sobre o que vai fazer em termos de medidas cautelares. Sim, as medidas de coação. Exatamente. Portanto, isto é um processo que há de ser um bocadinho longo e nós não podemos atribuir culpas ou desculpabilizar antes de haver decisões de tribunais ou então de haver um maior conhecimento daquilo que se passa e do que se passou. É evidente que há muitas coisas que nós vemos no futebol que não precisamos que nos expliquem. Porque Mas, Peter, numa leitura de hoje, para já isto joga contra Pinto da Costa. Eu acho que sim. E de certa forma... Não acho que seja, dás-me licença, sim. Para te responder, não acho que seja decisivo, na minha ótica não é, mas é. Pois, então, se o Presidente do Futebol Clube do Porto ainda recentemente elogiou o líder da claque, de facto, enquanto líder da claque terá tido o tipo de ação que o Futebol Clube do Porto precisa, ele dava nota disso ontem, é evidente que isso poderá funcionar, mas por outro lado... também chegará a uma facção de portistas que se calhar fica agradada com isso. Portanto, é difícil nós dizermos que prejudica ou beneficia. Eu acho que é difícil, porque não consegues perceber quantas pessoas gostam muito de uma coisa e quantas gostam muito de outra, de uma determinada postura. Certo. Na minha ótica, claro. Não tenho dúvida nenhuma que isto tem um dano reputacional para o Futebol Clube do Porto. E para Pinto da Costa ou não? Não, para Pinto da Costa, apesar de tudo, acho que não, porque se um adepto... se os adeptos se comportam mal, seja em que estádio for, seja que clube for, não se pode culpabilizar o Presidente por isso, na minha ótica. Mas haverá quem... Era o que faltava. Eu pergunto isto porque é conhecida a relação de Pinto da Costa com Fernando Madureira, por exemplo. Não é? Ele próprio diz que tem uma relação, não é, ele disse que não é amigo íntimo, mas tem uma relação de amizade com o Fernando Madureira e que admira o Fernando Madureira e até também a relação com a mulher do Fernando Madureira. Sem querer aqui fazer a defesa de Pinto da Costa, que ele não precisa, se eu tiver amanhã um amigo no tribunal, ou um amigo preso, ou um amigo nosso, eu vou sempre mandar-lhe um abraço. Independentemente de ele ter feito a coisa mais reprovável, eu sou assim. Admito que as pessoas possam gostar que se calhar, que Pinto da Costa fizesse de outra maneira. É perfeitamente admissível.
Outra questão, os ataques que Pinto da Costa dirigiu a André Vilas-Boas. Ele disse que apareceu no Coliseu, o Pinto da Costa apareceu no Coliseu sem segurança, sem ler qualquer discurso, sem teleponto. Pinto da Costa aqui a lançar algumas farpas a André Vilas-Boas e também a Angelino Ferreira, que vocês recordam-se, eu disse-vos aqui que ele não seria o homem forte das finanças do Futebol Clube do Porto, mas que estaria envolvido neste... Não é do Futebol Clube do Porto, da candidatura do André Vilas-Boas. Desculpa, do André Vilas-Boas, na candidatura do André Vilas-Boas, mas que estaria por dentro. Sim, e portanto ele está candidato a Presidente do Conselho Fiscal. Eu acho que estas coisas são próprias das campanhas, não é? Nós estamos com tantas campanhas em simultâneo e, de facto, essa parte do discurso de Pinto da Costa, do sem teleponto, insere-se no estilo de Pinto da Costa, que é um estilo que lhe trouxe sempre Mas há aqui uma diferença. Enquanto Pinto da Costa ataca diretamente André Vilas-Boas, André Vilas-Boas ataca a estrutura tentando derrubar Pinto da Costa, mas tentando que o mínimo de estilhaços possível atinja Pinto da Costa. Isto é um jogo, é engraçado. É um jogo diferente. É estratégia eleitoral, é falar para os eleitores. Eu acho que ninguém... Ou seja, o André Vilas-Boas quer derrubar o Pinto da Costa, mas beliscar o mínimo possível aquele que ele chama o presidente dos presidentes. Faz sentido. Embora o Pinto da Costa também diga que não vai neste canto de sereia de ser o presidente dos presidentes. Pois claro, mas faz sentido, porque eu acho que nenhum portista gosta de ouvir dizer mal do Pinto da Costa. Nós vemos às vezes... Sim, não ganharia votos com isso. Não ganharia votos. Nós vemos o debate nas redes sociais, por exemplo, passámos por lá e vemos que há, de repente, alguém que até pode estar a dizer qualquer coisa que merece ser lido ou ser ouvido, mas porque ataca de alguma forma, ou é interpretado como atacar Pinto da Costa, mas já toda a gente é normal. Deixa-me dizer-vos. Eu acho que ninguém conseguirá ser presidente do Porto atacando Pinto da Costa daqui a 10 anos. Agora ou daqui a 10 anos. Mas na minha leitura, não sei se o Luís concorda também, se tu concordas, na minha leitura isto vai além do plano estratégico. Ou seja, eu penso que o André Vilas-Boas genuinamente admira muito daquilo que representa o Pinto da Costa. Ou seja, para além do lado estratégico, eu acho que há aqui depois um lado genuíno do André Vilas-Boas de admiração, como sócio do Futebol Clube do Porto, de toda a obra que Pinto da Costa fez. João, sejamos justos. Pinto da Costa é do Porto, nasceu, é do Norte, vamos ver. Mas quem neste país de bom senso pode olhar para a obra do Pinto da Costa e não admirar? E eu pergunto, se o fizer, está a ser injusto ou faz por questões clubísticas? Ou por questões políticas ou por outra coisa qualquer? Porque se tu tens no teu país o presidente com mais títulos no mundo, que transformou um clube, enfim, o Futebol Clube do Porto já tinha uma implantação, era o maior clube da cidade do Porto, que é a segunda maior cidade do país. Em alguns itens, se calhar noutros não. Como é que um país pode achar... Sim, mas transformou o Futebol Clube do Porto num clube de dimensão internacional. Qualquer pessoa de bom senso, e o André Vilas-Boas também é uma pessoa de bom senso, tem que achar que o Pinto da Costa de facto é alguém. Olha, pelo menos em Portugal, nem no mundo, alguém o conseguiu igualar. É verdade, em número de títulos. E depois temos que ver o crescimento exponencial que o clube teve. Foi campeão europeu 2 vezes com Pinto da Costa. Foi campeão do Mundial com Pinto da Costa. 2 vezes também. É evidente que o Pinto da Costa... Bom, e vou-me ficar por aqui. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente a esta matéria. Nada? Não me parece. É isso que te disse. Vejo e observo com atenção e espero que, naturalmente, os sócios do Porto consigam, sobretudo, ter a clareza da decisão no momento, mesmo dentro desses estados de alma, não confundir aquilo que é uma gestão do clube ao longo dos anos. Será um dia muito especial para o Futebol Clube do Porto, esse dia das eleições. Nós vemos... uma pergunta, não deixaste acabar. Diz, Luís, porque pensei que ias mesmo na parte final da conclusão. Os ouvintes não estão a ver, mas eu estava neste momento a passar a mão no braço do Luís para pedir desculpa. Para mim é um favor. Para pedir desculpa. Para mim é um favor vocês interromperem e não me deixarem, não quiserem que eu fale nisto. Não, o que eu estava a dizer só, os sócios do Porto, como os sócios do Sporting ou do Benfica, terem a clareza de, no momento da decisão, escolherem aquilo que lhes parece melhor, independente de estados de alma ou de maior racionalidade, sem se deixarem influenciar, porque não acho que seja o ponto decisivo, por casos de polícia. Da mesma forma que acho que no Sporting não devia ter, quando houve uma invasão a uma academia, no Benfica, como houve incidentes gravíssimos também com claques ou grupos organizados. E, portanto, eu separo completamente esses fenómenos nos 3 grandes
com os presidentes e com as suas direções. Portanto, nunca misturo isso. E acho que isso ficou claro também no caso do Sporting, embora depois tenha existido um processo judicial e foi decidido da maneira que foi, com o presidente Bruno Carvalho, com o Benfica também aconteceu outros problemas. Portanto, são situações... O fenómeno das claques é algo que deve ser analisado, eu acho, à margem de toda esta discussão eleitoral que está a ser feita. É um fenómeno que eu acho que faz parte do maior espetáculo do mundo, que é a desintegração social de valores que existe. E isso reflete-se depois num reagir contra, no reagir sempre contra o status por parte de grupos que vivem à margem daquilo que é uma sociedade como devia ser, na minha leitura, organizada. A questão que se coloca é essa. Portanto, eu acho que misturar as duas coisas é um risco e que nós, homens do futebol, pessoas do futebol, devemos separar claramente, como eu acho que o Sporting fez e muito bem. Vítor, tu querias acrescentar ainda qualquer coisa relativamente a esta matéria? Estavas a falar do momento, e o momento é um momento único. Basta ver Pinto da Costa a lançar uma recandidatura desta forma. Nunca vimos. Sim. Não é? E também nunca vimos a escolha do sítio. Sim, o Coliseu. O Coliseu, não é? E também nunca vimos como vimos André Vilas Boas aparecer um candidato, não é? Neste caso, ainda com Pinto da Costa, a lançar uma candidatura daquela forma tão profissional, falamos nisso aqui. Claro. Sim, isso transporta-nos para um momento de exceção. É óbvio que só acontece. E é um momento de exceção que o Futebol Clube do Porto é o grande beneficiado nisto. Pode capitalizar em cima disto. Porque há uma oportunidade, com personalidades importantes, para nós Tu há pouco falavas de uma coisa. Quantas pessoas votaram, dizias tu, nas últimas eleições? Eu acredito que foram 5.000 e qualquer coisa. No Jorge Nuno Pinto da Costa, acho que sim. 5.500, se não estou enganado. Sim, no Porto, cada voto uma pessoa é um voto. Cada pessoa é um voto. Sim, cada sócio é um voto. Não existe a questão da antiguidade, não é? Eu acho que foram. Eu posso, entretanto, chegar. Mas eu acho que estas eleições vão votar. Vai votar muita gente nestas eleições do Futebol Clube do Porto de abril. Vai bater todos os recordes. Tem um interesse, como provavelmente. Exatamente. Foram 5.300 e qualquer coisa. Que votaram em Pinto da Costa. 8.400 votantes, creio. Sim. Portanto, perto dos 10 mil, das 10 mil pessoas. Sim. A votar, dos 10 mil sócios. Mas acho que agora vão ser mais. Muito mais. Muito mais. Mas não é mais, é muito mais. Eu até te vou dizer, eu ficaria admirado se o número não ultrapassasse os 20 mil. Nas próximas eleições de abril, eu ficarei surpreendido se o número de sócios do Futebol Clube do Porto a votar não ultrapassar os 20 mil. Eu acho que vamos ficar todos surpreendidos nesse dia das eleições. Estes números que eu tenho são assim meios de cabeça, portanto não estamos a enganar os ouvintes. Muito bem. Okay? Vamos deixar aqui esse sublinhadozinho. Muito bem. Só mesmo agora para encerrar, o Porto, a fechar o mercado, o Futebol Clube do Porto contratou o Otávio, que era um jogador que tínhamos falado aqui. O Porto precisava de contratar um central e a solução foi o Otávio do Famalicão. O Otávio Ataíde. E foi logo convocado. Sim, estava no banco. É um bom jogador. Já aqui traçámos o perfil dele. Vai ganhar a titularidade rapidamente, na vossa opinião? Ninguém rapidamente. Olha, em função da necessidade pode acontecer, mas a questão é que rapidamente só se foi em função da necessidade mesmo. Sim, porque a questão é que se coloca no mercado de inverno é porque as coisas têm que cada vez mais respeitar necessidades e não neste momento caprichos de vícios caros, já não há hipótese. E, portanto, a questão da contratação do Porto, mais que analisar o jogador, percebia-se que o Porto tinha que contratar um jogador para aquela posição e depois analisar como é que ele é. Portanto, era indispensável ter uma peça, faltava essa peça. E, sobretudo depois da lesão do Marcano, da depressão de David Carmo, que foi embora, e, claro, do desgaste do Pepe, das lesões que vão se repetindo em face da idade. Portanto, nesse sentido, o Porto tinha que contratar um central. Acho que a preferência por um central que já está na Primeira Liga acaba por ser normal e acho que é uma boa opção, porque já está conhecedor do futebol português. Agora veremos, há sempre aquele túnel que é o vestir a camisola de um clube grande e esse peso pode influenciar o rendimento. O que eu tenho visto do Otávio, sinceramente, foi das melhores contratações que o nosso campeonato fez, naquela gama média, não é? O Famalicão tem feito de facto, contratações notáveis que depois tem vendido nos últimos anos, no projeto de clube que tem. E isso tem sido um sucesso a esse nível. Desportivamente pode andar mais para trás ou para a frente, mas financeiramente tem sido sempre um grande sucesso. E o Otávio entra nessa linha. Mas a questão que também é o que te digo é que o Porto tem que ver isto antes.
Quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting. O Benfica anda a jogar sem lateral esquerdo desde o início da época. Portanto, não pode acontecer isto. Não pode. Ou é por responsabilidade do scouting, ou é por responsabilidade da estrutura do futebol que depois não dá o sinal positivo à contratação em face dos parceiros, ou por razões financeiras, seja por lá o que for. Mas não pode acontecer. Não pode. E, portanto, acho que foi mal preparada a época nos dois lados em relação a estas posições. E isso está-se a refletir, e refletiu-se já em muitas exibições. Aproveito essa tua deixa para passar aqui para o Benfica, que ganhou ao Gil Vicente por 3-0, com Roger Schmidt a mexer na equipa, dando a titularidade à direita na defesa a Alexander Bá e no meio-campo a Florentino Luís, retirando do 11 João Mário e Coxu. Eu gostei do Benfica frente ao Gil Vicente durante alguns períodos. Acho que a equipa esteve bem e gosto mais de ver Aursnes nesta posição, outra vez descaído sobre o lado esquerdo no meio-campo, aproveitando também a qualidade e as características do Aursnes poder juntar-se à dupla de médios em alguns momentos. Sim, deixa-me só dizer que aquilo que eu tinha em mente estava correto. Dos 5.000 e tal? Dos 5.000, okay. Exatamente. Eu acho que o Benfica, como já tínhamos também projetado que deveria jogar assim, ou pelo menos que teria condições para apresentar um melhor futebol, e de facto a presença do Florentino, que já tinha entrado no jogo com o Estrela da Amadora e que permite o Benfica ter outra capacidade para recuperar a bola em zonas mais adiantadas. E outra liberdade para o João Neves. Exato, outra liberdade para o João Neves, e o facto do Aursnes estar num momento físico bom permite-lhe vir preencher também a zona central quando a equipa se descompensa. A entrada do Bá, fiquei surpreendido por ele fazer um jogo tão conseguido. Sim, pela primeira vez. Ninguém diria que vinha de uma lesão. Sim, ele já tinha jogado um pouco. Sim, na Amadora. Mas agora jogou o jogo todo. Jogar os 90 minutos, fiquei muito surpreendido. Aliás, quando chega àquela fase do 3-0, até achei que o Roger Schmidt que o ia substituir. O que eu acho é que o Benfica é uma equipa muito mais organizada jogando assim. E acho que o treinador, mediante aquilo que foi acontecendo e que fomos vindo e que fomos vendo, poderia antecipadamente ter percebido que a equipa joga melhor com o Florentino. Agora, eu também já falei aqui nisso. É o maior investimento da história do Benfica num jogador. O Coxu custou 25 milhões de euros. É um belíssimo jogador. Eu acho que é um belíssimo jogador. Mas se calhar não era o jogador que o Benfica precisava para jogar naquela posição. Precisa de outro tipo de jogador. Precisa de um médio que recupere bem. O Coxu bem do futebol holandês, que é um futebol muito mais virado para a frente, não tem tantas preocupações defensivas, claro que também se preocupam com os equilíbrios, mas não tem as mesmas preocupações. Eu acho que o Coxu, aliás, e já ouvi... Ou seja, tu não pões em causa a qualidade do Coxu? Claro que não. O que colocas aqui na equação é se era de um médio com estas características que o Benfica necessitava. Se calhar também não se pensava que João Neves ia surgir neste início da época com mas aquele que já na época passada... sim, acaba muito bem, mas às vezes é um jogador lançado na ponta final da época, os níveis físicos se calhar estão mais afinados, e esses jogadores às vezes conseguem fazer a diferença, já vimos isto em muitos campeonatos. Eu continuo a achar que de facto o Benfica não pode prescindir, da mesma forma que o Futebol Clube do Porto não prescinde do Varela, que o Sporting não prescinde o Benfica não pode prescindir do Florentino. Do Florentino ou de um jogador com as características do Florentino. E no plantel do Benfica não há outro jogador com as características do Florentino Luís. Eu até acho que o mais parecido, muito diferente, mas o mais parecido até é o João Neves. Mas muito diferente. Sim, não é muito completamente diferente. Sim, na capacidade de recuperação, embora ele recupere bem. Luís, o Roger Schmidt disse, a propósito da não titularidade de terem ficado no banco suplente o João Mário e o Coxu, que isto não era para ser... A pergunta não foi exatamente colocada neste sentido, mas percebeu-se na resposta do Roger Schmidt, o treinador do Benfica, que o João Mário e o Coxu não ficariam agora arredados do 11 inicial. Ou seja, ele falou aqui de uma gestão que tem que ser feita, do esforço que os jogadores estavam sujeitos e que decidiu poupar aqui, neste jogo frente ao Gil Vicente,
frente, dar algum descanso a João Mário e a Coxo e, por outro lado, dar ritmo a outros jogadores. O Benfica joga já na quinta-feira em Vizela para a Taça de Portugal, quartos de final da Taça de Portugal, e depois joga no domingo em Guimarães frente ao Vitória. Sim, e depois na semana seguinte, competições europeias. E depois competições europeias. Sim, recebe o Toulouse. Sim, essa questão da gestão do plantel e da gestão dos jogadores é importantíssima e, portanto, penso que a resposta faz sentido, embora a questão depois deve ser colocada mais à frente em função das opções que agora vão sendo tomadas jogo após jogo e perceber exatamente quais são as opções preferenciais do Roger Schmidt, porque uma coisa é um jogador não jogar frente ao Gil Vicente em função de uma gestão, como ele disse, outra coisa já são opções, agora quando chegar aos jogos com Vitória, esses grandes jogos que vêm aí. Embora tu fales, e bem, concordo contigo, que há titulares que não jogam de início. Sim, é verdade. Há jogadores, no entanto, que têm mais características para isso do que outras em função, como referidas, não das dinâmicas, mas aquilo que eu chamo de subdinâmicas, que são criadas nos jogos. Por isso falava há pouco da questão do Taremi, por exemplo, no Porto, que poderá não ser titular neste sistema de início, mas acho que vai entrar durante os jogos, alterando o sistema em função do que é necessário, como seria necessário frente ao Rio Ave. Mas voltando ao Benfica, é uma questão que se coloca, e tu estavas a tocar mais no ponto mais relevante das alterações que foi feitas, o regresso de um lateral direito raiz, e bem, do Bá, e a passagem do Austin para a frente. E jogou bem, naturalmente, que joga bem ali, é uma boa posição dele. Para a frente e para o flanco contrário. Sim. Porque ele estava a jogar a lateral direito e passou para médio ala esquerdo. Sim, onde já tinha feito também alguns jogos. Muitos jogos, a boa parte da época eu até passada. acho que foi o sítio onde ele rendeu até agora mais, é nesta posição. Também acho. Por isso te falava no regresso. Foi onde jogava mais, foi onde rendeu mais, mas num modelo de jogo diferente. Porque jogava com dois falsos alas, o Roger Schmidt, jogava João Mário e Austin. Agora há Di Maria do outro lado. Portanto, é diferente. Portanto, o que se vai pedir ao Austin em termos de compensação defensiva, claro, agora é superior, porque do outro lado tens um jogador que não defende. Ou pelo menos não defende a maior parte dos lances. Sim, e vimos isso ontem. Ele muitas vezes aparecendo. Eu acho que esse aspecto é importante, porque, na minha opinião, digo de forma clara, acho que o João Mário é muito melhor jogador que o Orsnes, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Acho que o Orsnes tem aquilo que é muito mais fácil tu aplaudires o esforço do que o talento, porque o talento às vezes falha, a finta, o trincar a língua e ir atrás da bola nunca falha, e o Orsnes é um jogador de facto que nunca falha no momento do esforço e da segunda bola. Mas há outra coisa que é importante, saber segurar, tocar, olhar, fazer o passe, o último passe, e depois aparecer bem numa definição. Acho que o João Mário é mais jogador. Agora, do ponto de vista do equilíbrio tático da equipa defensivo, neste sistema com Di Maria, Rafa, Cabral, é mais importante o tal esforço defensivo no momento defensivo do Ausnes. O que, pondo lado a lado, o que pode dar o João Mário a construir, mas depois não dá a defender, mas com o paralelo do que dá menos o Austin a atacar, mas dá mais a defender, eu se calhar pensando, tendo aqui um ataque de treinador, faria jogar o Austin com sacrifício do talento. Agora, é natural que numa análise a olho nu do adepto na bancada, o Austin, pelo esforço que dá, apela logo mais ao aplauso do que o talento um pouco mais light e às vezes um pouco para ter a cor-de-rosa do João Mário. Mas a qualidade de passe e de visão de jogo é muitíssimo superior. Pelo que eu acho que o melhor Benfica terá João Mário. O Benfica que necessita também de ter uma tarefa, não digo mais suja, mas um trabalho mais na escuridão, mais no lado cinzento do jogo a defender, vai precisar do Austin. É uma questão interessante para ir ver, tática, para agora ir analisando ao longo dos jogos e ver como é que o Roger Schmidt vai reagir, mas não tenho dúvidas que quando o Benfica chegar aos momentos em que precisa de um jogador para construir, a atacar em jogos que estejam mais fechados, precisa de João Mário e não de Austin. O Artur Cabral é que está a somar pontos e está a mostrar que afinal não é aquele patinho feio. Eu acho que até a certa altura só nós aqui é que dizíamos que só eu e o Luís é que dizíamos que o Artur Cabral era bom jogador, parece. Eu também, sim, eu também nunca disse mal. Sim. Não, nunca disseste mal. Não, mas o que nós ouvíamos. Agora, o que eu disse muitas Luís, vezes... Até parecia que eu dizia mal do Artur Cabral. Não. O que muitas vezes eu disse foi que achava que não era o jogador, o ponta de lança que o Benfica precisava. E continuo a dizer. Embora eu acho que... Ainda agora vi o Musa sair, eu acho que o Musa era mais interessante. Já disse, aliás, eu escrevi isso a semana passada, que esta análise que foi feita aos pontas de lança do Benfica foi em quantidade, quando devia ser feita em qualidade. E em qualidade, para mim, o último a sair era o Musa.
Agora, se analisam em quantidade e em função do negócio, ou do dinheiro que se podia vender ou não vender um ao outro... Espera lá, tu dizes acabou por ser isto. entre o Casper Tengsted, não é? Entre o Casper Tengsted, o Cabral, o Arthur Cabral e o Musa... O Musa e o Marcos Leonardo também já pode juntar a equação. Também o Marcos Leonardo? Não estou por Marcos Pois, era aí que eu queria chegar. Se colocavas também na equação o Marcos Leonardo ou se retiravas o Marcos Leonardo dessa... Mas é importante que isso fique claro. Sim, porque sem dúvida. Estamos a falar dos avançados do Benfica e o Marcos Leonardo neste momento faz parte. Não, mas sim, sem dúvida. Fizeste bem em fazer esse esclarecimento, porque naturalmente que deturpar o que uma pessoa diz é o dia-a-dia, não é? Portanto, e fizeste bem. Até fiz mais esta intervenção para te proteger um bocadinho, porque eu percebi que não era aí que tu querias chegar. Sim, eu sei naturalmente que os trogloditas das redes sociais iam já deturpar isso tudo. Mas a verdade é que eu acredito que o auditório da TSF tem uma inteligência muito superior a esse... Eu não duvido. Tenho a certeza. É essa comunidade que não respeita as regras da comunidade. Mas o problema foi colocado depois da contratação do Marcos Leonardo, havia excesso de pontas de lança. E, portanto, é nesses três que eu estava a referir. Os tais jogadores diziam que estavam em excesso. Eu, sinceramente, o que eu acho que está em excesso muitas vezes é quando está um jogador que não tem a qualidade suficiente para estar num plantel. O talento, para mim, nunca se discute, para mim não há um debate de excesso de talento. Isso não existe. E em termos de analisar o problema dos três avançados do Benfica, ter que sair um porque estava quantidade a mais, eu acho que é um erro. Tens que olhar então dos três qual é que tem menos qualidade e sair esse. É a minha opinião desportiva. Se fores para o lado financeiro, para o lado financeiro, então, mas subverte aquilo que deve ser as regras elementares de construir uma boa equipa e o melhor plantel. E a questão é essa. Eu acho que saiu o melhor, na minha opinião. Já disse isso há um par de meses e foi mas o Arthur Cabral mal interpretado. O Arthur Cabral não te está a convencer? Eu conheço o Arthur Cabral desde o tempo do Ceará, escrevia sobre ele nessa altura, portanto não vou agora explicar o que é o Arthur Cabral. Esperava que ele rendesse muito mais no Benfica. Já passámos meia época. Mas agora está a começar a aparecer bem. Estamos na 20ª jornada. Ele começou também muito mal, mas agora marcou aquele gol, agora recentemente aquele gol de bicicleta na Amadora. Sim, belo gol. Um belíssimo golo. Sim, agora marca este golo. E depois não é só o golo, eu gostei da envolvência dele com o Rafa, com o Di Maria. Claro, sim, foi a esse nível que se começou a ver que ele de facto estava melhor, não foi os golos até. E atenção que eu estou aqui a dizer isto, e eu próprio já disse aqui neste programa, e se calhar vou ter que trincar a língua porque pode não acontecer tão rapidamente como eu pensava, que o Marcos Leonardo rapidamente ia ser o titular do Benfica. E agora perante estas prestações do Arthur Cabral já não sei. Se é assim tão rápido. Eu continuo a achar a mesma coisa, que Marcos Leonardo é claramente o melhor de todos e aquele que pode ser titular. Se depois as condições dele, físicas, a forma de jogar da equipa... O Roger Schmidt o encaixe... até apontou na última conferência de imprensa que ele não está bem em boas condições. Isso já serão outras questões. Agora, que o rendimento do Musa, na minha opinião, e até mais do que depois o rendimento, as características, o Benfica não as tem, porque o Tengsted é um jogador de trincar a língua na frente de ataque, o Musa é um jogador mais de poder físico, o Cabral é um jogador mais de poder físico, o Musa dava uma fineza de movimentos, até de buscar a bola atrás, jogar em apoios, de costas, depois aparecer no momento certo na área, tecnicamente é o melhor de todos, na execução técnica. Acho que o Benfica dispensa o seu melhor ponta de lança, salvo a chegada do Marcos Leonardo, dos que tinha, por uma razão de quantidade e não uma razão de qualidade. E acho que isso subverte a razão desportiva, respeitando, sabendo bem, a razão financeira. Outro jogador que eu penso que vai ganhar rapidamente a titularidade do Benfica, ou pode ganhar, é o lateral esquerdo, o Carreras. Acho que pode ganhar rapidamente ali a titularidade. Também não há outro. Pois, mas há o Morato, não é, que está a jogar lateral esquerdo. Okay. Esperava ver mais do Carreras. Ontem não foi propriamente... Não, ontem ele também já entrou na reta final. Mas acho que sim. Mas mesmo que houvesse outro, ele tem valor para ser titular no Benfica. É um jogador interessante. Sim, também acho. Outra, agora mesmo para terminar, só rapidamente, menos de um minuto, o Vitória de Guimarães, muito bem no campeonato, mais um triunfo em Vizela, agora por 1-0, com um gol do André Silva e com o Jota Silva outra vez em grande. Eu sou um fã, vocês já sabem que eu sou um fã do Jota Silva. Sim, sabes que eu falo do Jota desde o tempo do Casa Pia, já o conheço há bastante tempo. Aliás, há pouco tempo fiz um programa com ele, quando ele contava no Espinho. Aliás, o Jota andou aí muito tempo sem ninguém olhar para ele, o Grilich do Casa Pia. E portanto não me surpreende nada o que ele estava fazendo no Vitória. Um bom Vitória, sim, é verdade. Um Vizela que ninguém percebe o que quer fazer. Eu acho que é um treinador problema. também não percebe. Pois, mas a questão é quem escolhe. E agora com muita gente... O problema é quem escolhe o treinador. E com muita gente diferente. Já,
com muitos reforços agora, jogadores que chegaram agora, Domingos Quina, mas Loquilo. É uma vitória que está a encostar ao Braga, um Braga que quebrou ali aquele empate em Chaves a meio da semana, que também em casa com Chaves. E portanto, vamos ver, eu acho que há muito para jogar, mas é uma vitória que sim, bem-vindo ao campeonato no sentido de estar mais próximo, bem metido lá em cima. Está a um ponto do Sporting de Braga e foi o regresso... E ao grande Vitória Benfica no domingo. E ao Vitória Benfica no domingo foi o regresso do Álvaro Pacheco a Vizela, ele que treinou 120 vezes. E foi sentar no banco primeiro do Vizela. Sentou-se no banco do Vizela e disse que se tinha enganado. E que treinou 120 vezes. Encaixou 120 vezes muito bem no Vizela. Encaixou muito bem muito bem ali. Muito bem. E o Vizela agora sente a falta dele. É isso, lá está. Alma, não é? Identidade. Estados de alma. E o problema é esse no Vizela. Para o estado de alma. Chapou para Álvaro Pacheco e para o Vitória de Guimarães. Quanto ao Visão de Jogo, regressamos na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.